Nós temos estudado nesse último mês o tema metamorfose e o que nós temos visto e o que nós temos estudado sobre as mudanças que o Senhor deseja operar nas nossas vidas. E o tema dessa série é metamorfose, porque quando um ser passa pelo processo de metamorfose, ele deixa de ser aquele ser que ele foi e passa a ser um ser completamente diferente. E nós temos conversado sobre metamorfose porque as mudanças que o Senhor quer operar nas nossas vidas não são apenas alguns ajustes aqui ou acolá. O que nós precisamos passar não é só apertar uns parafusinhos aqui ou ali. Nós precisamos passar por uma mudança profunda, por uma metamorfose de coração. E é sobre isso que nós temos estudado nesses últimos 3 domingos. E hoje eu quero estudar com você o texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Então abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Antes de lermos o texto, eu quero apenas recapitular algumas coisas que nós conversamos nos últimos domingos. Primeiro, o que nós temos dito. Nós precisamos passar por uma metamorfose de coração. O nosso maior problema é o nosso próprio coração. O que nós temos visto, e eu tenho falado bastante sobre isso, é que nós temos uma tendência dentro de nós de sempre pensarmos que o nosso problema tem a ver com situações fora da gente. A gente sempre pensa que o nosso problema é o nosso cônjuge, é o nosso marido, esposa, filhos, pais. A gente sempre pensa que o nosso problema é falta de dinheiro, é porque a minha saúde não é do jeito que eu gostaria que fosse. A gente sempre tem uma justificativa e um motivo que, via de regra, nós não olhamos como sendo nós. Mas o que a palavra de Deus diz é que o nosso maior problema somos nós mesmos. E o nosso problema não é os problemas que acontecem à nossa volta, mas é a maneira como eu reajo aos problemas que acontecem à minha volta. O meu problema não é meu cônjuge, é a maneira como eu reajo às coisas que o meu cônjuge faz. Isso não tem a ver com ele, isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com o meu coração. E as mudanças que Deus quer operar nas nossas vidas não tem a ver com outras pessoas ou outras coisas, mas tem a ver conosco, com nós mesmos. E o nosso engajamento deve ser para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A metamorfose começa em nós. E o alvo dessa metamorfose que o Senhor está produzindo em nós é nós sermos parecidos com Cristo. O propósito final de Deus para as nossas vidas é que cada vez mais o Júlio desapareça e Jesus seja visto na vida do Júlio. Esse é o propósito dessa obra que o Senhor está desenrolando nas nossas vidas. Também dissemos que metamorfose deve ser o estilo de vida de todo discípulo de Jesus. Quem conhece a Cristo, ele entra num processo de mudança, e esse é um processo de mudança que dura a vida inteira. É muito comum pessoas que tiveram um encontro com Cristo e no seu primeiro ano, segundo ano, passaram por algumas mudanças radicais, mas aí parece que estacionou e não muda mais nada. Essa metamorfose que o Senhor está operando em nossas vidas, ela dura a vida inteira. E caminhar com Cristo é caminhar e viver uma vida de constante mudanças. Eu preciso estar olhando para a minha vida. Se eu estou caminhando com Cristo, eu preciso olhar para a minha vida e dizer: hoje eu sou diferente do que eu era há um ano. Daqui a um ano eu sou diferente do que eu era hoje. Daqui 5 anos eu estou diferente, porque eu estou constantemente sendo renovado e transformado pelo Senhor. Outra coisa que nós vimos no domingo passado é que Jesus promete desenvolver esse processo em nós. Essa obra de transformação não é uma obra nossa, mas é uma obra de Cristo em nós. E ele diz o seguinte, que Paulo diz lá em Filipenses 1,6, que nós estudamos semana passada, aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Essa obra que o Senhor está promovendo nas nossas vidas não é que nem obra pública, que começa, para, daqui a pouco falta recurso, fica uns 2 anos parado, troca o prefeito, volta e fica nesse vai. A obra que o Senhor Jesus opera nas nossas vidas, ele começa, ele não perde um dia de trabalho e ele vai completar. Essa é a promessa dele. E o que eu quero ver com você hoje é qual é o nosso papel nesse processo que Jesus está desenvolvendo. Essa é uma obra de Cristo em nós. Mas qual é o nosso papel nessa obra que o Senhor está desenvolvendo nas nossas vidas? E para isso, então, eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já ouviu alguém testemunhando a respeito da alegria, satisfação e transformação em Cristo e ficou pensando: nossa,
Isso daí é bonito, mas isso daí parece tão distante de mim. Você já ouviu alguém alguma vez falando sobre Jesus, falando da vida com Jesus, falando assim, aquela coisa, aquele testemunho bonito, e você fica olhando e falando o seguinte, nossa, é bonito o que esse homem aí está falando, mas isso daí parece tão distante, parece tão assim, não parece real isso. Já aconteceu isso com você? Outra pergunta, você olha para a sua vida, vê diversas coisas que precisam mudar, e pensa o seguinte, olha, já tentei e não consigo. Esse negócio aí não é para mim não. Já tentei, eu sei que precisa mexer nisso, eu sei que precisa mexer nisso, eu sei que precisa mexer nisso. Eu já tentei, mas eu não consigo mudar. Já passou isso na sua cabeça? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente só não consegue perceber a transformação de Cristo, a alegria de Cristo, e não consegue viver essas mudanças quando a gente não se engaja naquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas e não entende qual que é o nosso papel. E por isso, hoje nós veremos qual é o nosso papel nas mudanças que Deus quer operar e como viver esse plano de Deus para as nossas vidas. Preenche o nosso coração. Só tem uma vida que é uma vida abundante. É aquela vida vivida no centro do plano de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas nessa obra de metamorfose e transformação que Ele está operando? Para isso eu quero estudar esses dois versículos com vocês. Romanos, versículos 1 e 2. Paulo começa esse texto dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A ideia é o seguinte: pelas misericórdias de Deus, apresentem, se consagrem ao Senhor. E percebe o seguinte, ele começa dizendo, rogo-vos, porque a ideia é o seguinte, é mais do que um pedido, é mais do que uma ordem, é um clamor, é um apelo, rogo-vos, irmãos. E a base do apelo de Paulo aqui nesse texto, para a consagração, e é interessante isso, ele fala, e eu rogo pelas misericórdias de Deus. Eu vou fazer um apelo aqui para vocês, mas sabe qual é a base do meu apelo? Eu quero que vocês olhem para as misericórdias de Deus, e com base nessas misericórdias vocês se consagrem ao Senhor. O que é ser misericordioso? O que é a misericórdia? Misericórdia é ser bondoso com quem não merece. E se você já leu a carta de Paulo aos Romanos, e eu quero deixar essa tarefa para você, te desafiar a fazer isso, Romanos capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está descrevendo as misericórdias de Deus. Esse é o tema de Paulo. A carta aos Romanos é uma carta onde Paulo está falando do Evangelho. E do capítulo 1 ao capítulo 11, ele está descrevendo essas misericórdias de Deus. E se você pode acompanhar, e depois você vê isso em casa, mas dos capítulos 1 a 3, ele vai falar o seguinte, olha, todos os seres humanos, sejam religiosos, sejam não religiosos, sejam judeus, sejam gentios, todos são miseráveis, pecadores, merecedores do inferno, não há nenhum justo. Do capítulo 3, metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele vai falar o seguinte, mas Deus em Cristo trouxe salvação. Cristo tomou o nosso lugar e pela fé nesse Cristo, você pode ser salvo pela graça dele mediante a fé. Quando você crê em Cristo e no que ele fez na cruz, você é salvo. E essa é a grande chave, é o grande centro da misericórdia de Deus. Nós merecemos o inferno e ele providenciou salvação em Cristo de graça. E nós recebemos pela fé. Capítulo 6 a 8, Paulo vai falar que pela graça desse Cristo e pela fé, nós não só recebemos salvação, mas nós somos feitos filhos de Deus, nós recebemos do Espírito Santo e então Deus nos dá poder para mudar. Ele me dá poder para vencer os meus pecados e ser uma pessoa diferente. Ele me dá esse poder, tudo de graça em Cristo. Dos capítulos 9 ao capítulo 11, Paulo vai falar qual é o papel de Israel dentro desse plano de salvação de Deus. E aí ele termina com aqueles versículos que o Mateus começou lendo no início desse culto. Ele termina essa parte da carta exaltando a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória. O que Paulo está dizendo que é o seguinte, quando eu olho para todo esse plano, para toda essa misericórdia de Deus, uau, isso me impressiona. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, com base nas misericórdias de Deus, nós precisamos viver uma vida diferente. As misericórdias de Deus não é só algo para a gente olhar e achar bonito. A cruz de Cristo não é algo para a gente olhar e falar, que bom, agora eu vou para o céu, Jesus morreu por mim. Não, isso tem que me levar a uma vida de consagração a Deus. Esses dois versos, gente, Romanos 1 e 2, é a virada da carta de Paulo, porque ela tem duas grandes divisões, Romanos 1 a 11 e depois 12 a 16, a primeira parte é a teórica, e a partir do capítulo 2, Paulo está dizendo o seguinte, entendeu tudo isso? Então é o seguinte, se você entendeu tudo isso, você tem que viver assim daqui para frente. As misericórdias de Deus nos levam a uma vida prática, e preste atenção nisso. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que essa entrega a Deus não é um ato sentimental, interesseiro ou legalista, ou seja,
A gente não se consagra a Deus porque a gente está sentindo no coração. Tem muita gente que fala isso, olha, eu sei que eu preciso, mas eu não senti ainda no coração, isso daí não aconteceu ainda dentro de mim. A gente não se entrega a Deus por interesse, estou querendo alguma bênção de Deus, estou querendo alguma coisa, então eu vou lá buscar Deus. Ou de maneira legalista, se eu fizer, então Deus vai ver meu esforço e Ele vai me salvar. Não! A nossa entrega a Deus é consequência de nós entendermos o que Cristo fez na cruz. Eu contemplo a cruz de Cristo, eu penso e eu olho para aquele Cristo que foi crucificado no meu lugar, aqueles cravos eram para estar nas minhas mãos, aquela coroa era para eu ter carregado, aquela morte era para eu ter morrido. Eu contemplo isso e racionalmente, a partir desse entendimento, isso me leva a me consagrar ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, pelas misericórdias de Deus, olhe para o que Cristo fez, você entendeu? Entendi. Então sabe o que você tem que fazer a partir de agora? Se consagrar inteiramente a esse Deus. Eu contemplo a Cristo, eu olho para os cravos que foi por mim, e então eu me consagro ao Senhor. É importante isso daqui porque Paulo está dizendo, entendeu a misericórdia de Deus? Entendi. Então sabe o que você tem que fazer daqui para frente? Se entregar a esse Cristo. Se consagrar a esse Cristo. Por quê? Porque você entendeu e agora você ama e quer agradecer a esse Cristo que morreu por você. A única motivação que produz mudança é a motivação, é o amor e a gratidão pela graça de Cristo. Só tem como a gente mudar de vida se eu contemplar a cruz de Cristo e fazer isso por Ele. Porque se eu fizer isso por mim, se eu fizer isso pela minha família, se eu fizer isso por qualquer outro motivo que não seja por Ele, isso não muda o meu coração. A única coisa que muda é eu contemplar aquele Cristo crucificado no meu lugar, que morreu e ressuscitou. Isso me levar a me entregar a Ele. Por isso que Paulo vai dizer, capítulo 1 e capítulo 11, ele explica com detalhes as misericórdias de Deus. E aí no capítulo 12 ele começa, entendeu, meu filho? Então é o seguinte, pelas essas misericórdias, você tem que viver uma vida consagrada a esse Cristo. E ele vai continuar dizendo o seguinte, então, diante das misericórdias de Deus, vocês têm que apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em resposta às misericórdias do Senhor, consagre-se inteiramente a esse Cristo. E aqui, Paulo está usando uma linguagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existiam vários tipos de ofertas que eram feitas, animais que eram sacrificados ao Senhor. Mas uma das ofertas que eram feitas, a oferta de holocausto, funcionava assim, a pessoa pegava o melhor que ela tinha, um cordeiro, sem defeito, com 1 ano de idade, ele apresentava esse cordeiro para ser sacrificado, e esse cordeiro era queimado totalmente ao Senhor. Nem todas as ofertas eram queimadas inteiramente, mas essa oferta, a oferta de consagração, de gratidão, era uma oferta queimada inteiramente ao Senhor, e a metáfora e a ideia que o Antigo Testamento usa é que quando você queimava essa oferta ao Senhor em gratidão a Ele, a fumaça daquele sacrifício subia aos céus, Deus cheirava aquele sacrifício e aquilo era agradável a Ele. Claro que essa é uma linguagem metafórica, Deus não está lá no céu com os narizinhos esperando a fumaça subir. Mas a ideia é que quando nós consagramos algo ao Senhor e queimamos ao Senhor no Antigo Testamento, isso era agradável a Ele. E Paulo está dizendo aqui o seguinte, sabe que nem o povo fazia lá? De pegar um cordeirinho e queimar inteiro para o Senhor? Vocês têm que fazer isso. Mas vocês têm que fazer não com um cordeirinho, vocês têm que fazer isso com a própria vida, com o próprio corpo. E a ideia de oferecer o próprio corpo nos ensina algumas coisas. Nos ensina que essa entrega a Deus, essa consagração a Deus, não é sentimento, não é pensamento, é ação, é prática. E é importante dizer isso porque nós vivemos em um contexto evangélico onde é muito comum as pessoas dizerem o seguinte, não, a minha vida com Deus, Deus conhece. Assim, o meu negócio é eu e Deus. E eu entendo, assim, você não precisa concordar, você não precisa entender, a minha vida é a minha vida com Deus. Paulo está dizendo aqui o seguinte, meu filho, isso daí não é sentimento, isso daí não é entendimento, essa consagração a Deus é consagrar o seu corpo, é prática, é ação, é dia a dia. A ideia é o seguinte, eu ofereço a minha vida por inteiro, meu corpo por inteiro, sem reservas, consagração total de cada membro do meu corpo. Deixa eu deixar a coisa um pouquinho mais clara aqui para você entender. Sabe o que é essa consagração que Paulo está dizendo? Sabe quando a mulherada da rua junta para fazer fofoca? Eu não vou oferecer o meu ouvido para aquele momento de pecado, porque o meu ouvido é consagrado ao Senhor. Sabe quando alguma pessoa fala duro comigo, e vem aquela vontade de falar um monte para ela? Eu não vou oferecer a minha língua para o pecado, porque a minha língua é consagrada ao Senhor. Sabe quando o pessoalzinho lá no meu trabalho se junta com o celular para ver pornografia?
Eu não vou oferecer os meus olhos para o pecado, porque os meus olhos são consagrados ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que consagrar cada parte do corpo de vocês ao Senhor. Eu pego os meus talentos, os dons que Deus me deu, as habilidades que Deus me deu, e eu não vou oferecer isso para me autopromover, eu vou oferecer isso ao Senhor. Eu pego os recursos que Deus me deu, o dinheiro que Deus me deu, meu salarinho caiu na conta lá, eu não vou oferecer isso para mim mesmo e usar isso para me satisfazer os prazeres da minha carne. Eu vou oferecer isso ao Senhor. Senhor, como que eu posso usar isso de modo que te honre? Paulo está dizendo o seguinte: diante do que Cristo fez na cruz, vocês têm que oferecer tudo que vocês são a Ele. Porque Ele se entregou sem reservas por vocês, e motivados pela graça, pela misericórdia desse Cristo, vocês precisam se oferecer a Ele também. Tudo que vocês são, sem reservas, o corpo por inteiro. Os meus pensamentos, eu quero consagrar ao Senhor. Tudo, eu quero consagrar ao Senhor. E Paulo vai dizer: ofereçam-se a Deus, ofereçam o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia do sacrifício vivo e santo traz a ideia de um sacrifício constante. A ideia não é um sacrifício que você mata e pronto, morreu e já fez, de uma vez só. Mas é um sacrifício onde todos os dias, constantemente, eu estou me consagrando, me entregando de novo e de novo e de novo ao Senhor. Preste atenção nisso. Todos os dias, independente do dia da semana, independente do local, independente do contexto onde eu estou, é um sacrifício constante. Sabe por que é importante falar isso, gente? Há muitas pessoas que se consagram ao Senhor, mas é de domingo. É nesse tempinho que a gente está aqui. Aqui, meu domingo é consagrado ao Senhor. Agora a minha segunda-feira, aí a vida é outra. Enquanto eu estou com o pessoal da igreja, eu estou pensando no Senhor, eu estou consagrado ao Senhor. Agora, quando eu junto com meus amigos lá do serviço, aí pronto, aí a história muda. Eu me consagro ao Senhor, mas depende do dia, depende da hora, depende do custo, depende do local, depende com quem que eu estou, depende. Paulo está dizendo aqui o seguinte: não. Diante das misericórdias de Deus, esse sacrifício tem que ser constante, todos os dias, independente do local, independente do custo, independente se as pessoas vão zombar de você ou não. As misericórdias de Cristo nos levam a um sacrifício total a Ele. Devemos renovar o tempo todo o nosso compromisso de obediência completa ao Senhor e o nosso compromisso de estar à disposição de Deus para o seguir em qualquer área. Isso é apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. O tempo todo eu estou numa disposição de entrega, de consagração, de falando: Senhor, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser, eis-me aqui, eu me consagro de novo, e de novo, e de novo. Gente, vida cristã é uma entrega diária da nossa vida e do nosso corpo em obediência a Deus. É uma constante renúncia e entrega motivada pela misericórdia. Isso é vida cristã. Eu olho para a misericórdia de Cristo e eu me entrego a Ele. Eu olho de novo e eu me entrego a Ele de novo. Eu acordo amanhã e eu contemplo as misericórdias de Cristo naquela cruz e falo: Senhor, eu quero consagrar esse dia ao Senhor. E de novo, e de novo, e de novo. Isso é caminhar com Cristo. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte: ofereçam o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diariamente, uma disposição de renúncia e entrega total ao Senhor, motivado pela cruz. Esse é o único sacrifício que agrada a Deus. Qualquer sacrifício diferente desse é desagradável ao Senhor. Se eu não me entrego inteiramente ao Senhor, diariamente ao Senhor, motivado pela cruz de Cristo, eu estou fazendo um sacrifício que não agrada ao Senhor. Sabe alguns sacrifícios que são desagradáveis a Deus? Quando eu faço um sacrifício parcial da minha vida, não é que eu chuto a Deus, não é que eu abandono a Deus, não é que eu não quero saber de Deus, mas é que eu não me entrego totalmente a esse Deus. Um exemplo que eu gosto de dar quando eu penso nessa ideia de entrega parcial a Cristo: imagina que imagina um jovem que foi se casar, vou pegar o exemplo do Lucas aqui. Lucas ainda não chegou a namorada dele, até onde eu sei não está namorando, né? Não tem não coisa escondida não, né, Lucas? Mas imagina que o Lucas arrumou uma namorada, marcou a data do casamento, chegou a hora dos votos. E aí o pastor pergunta: Lucas, você promete ser fiel à sua esposa, se comprometer com ela, na saúde, na doença, tudo aquilo lá, você promete? E o Lucas: eu prometo, me comprometo, vou estar com ela até o fim. Aí chega a vez dela, pergunta para ela: você promete ser fiel ao Lucas, estar com ele o tempo todo, nunca abandoná-lo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe? Aí ela fala assim: olha, me comprometo,
E não vou abandoná-lo, a não ser que apareça alguém mais bonito e mais rico. Assim, 90% de chance de eu ficar com ele até o fim. Mas se aparecer, aí fica difícil manter o compromisso. Você casaria numa situação dessa? Não casaria não, né, Lucas? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Com Cristo é assim. Qualquer sacrifício parcial, Senhor, eu me comprometo com o Senhor, desde que não é agradável ao Senhor. Esse tipo, Cristo não divide a noiva dele com ninguém. Lá no Antigo Testamento, Isaías, o texto conhecido, eu sou o Senhor, esse é o meu nome e a minha glória eu não divido com ninguém. Um sacrifício parcial ao Senhor é desagradável a Ele. Lembra o texto de Apocalipse? É melhor ser frio ou quente. Ser morno dá vontade de vomitar. Sacrifício desagradável a Deus, sacrifícios inconstantes, pessoas inconstantes. Um mês, o cabra está rompendo em fé. Vai em todos os trabalhos da igreja. Se tiver todo dia oração, 6 horas da manhã, o cara está aqui. E etc. Daqui a pouco some. Assim, parece que morreu. Aí daqui a pouco ressuscita. E vive naquela vida inconstante. Claro que há situações e situações, não é o caso aqui. Mas pessoas que vivem na fé inconstantemente. Paulo está dizendo aqui, gente, tem que ser um sacrifício vivo, constante. Constante de entrega, de devoção, de consagração a Deus. Outro tipo de sacrifício que é desagradável a Deus são sacrifícios motivados pelo interesse. Eu busco a Deus por aquilo que eu estou querendo que Ele me ofereça. Ou porque eu estou acostumado, eu fui criado assim, então todo domingo eu estou na igreja, então eu tenho que ler a Bíblia, tenho que orar. Ou porque eu estou com medo. Se eu não fizer, vai que Deus queira estralar o chicote para mim. Se eu não fizer um sacrifício constante a Deus, motivado pelas misericórdias dele, isso é desagradável ao Senhor. Então Paulo deixa uma coisa muito clara, diante das misericórdias de Cristo. Nós precisamos nos consagrar inteiramente, constantemente, diariamente a esse Deus. Saiba disso, enquanto Cristo não tiver tudo de nós não teremos nada dele. É claro que mesmo uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor, ela peca. Mas o pecado são acidentes que vão acontecer no percurso. Ela tem a disposição de obedecer ao Senhor em tudo. E pelas fraquezas dela, às vezes ela tropeça. Mas é diferente das pessoas que se consagram mais ou menos a Deus. Então elas sabem que estão erradas. Elas sabem, mas elas não se dispõem a abrir mão de determinadas coisas. Isso é desagradável ao Senhor. Enquanto Ele não tiver tudo de nós, a gente não vai ter nada dele. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: então rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olhe para a cruz, entregue-se completamente seu corpo, sua alma, por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. E ele termina dizendo o seguinte, o primeiro versículo, que é o vosso culto racional. E sabe o que ele está querendo dizer aqui? Gente, consagração total é a única resposta lógica. A palavra aqui no original é da onde vem a nossa palavra lógica, para o culto racional. É como se fosse assim, olha, a partir do momento que você entende as misericórdias de Deus, qualquer sacrifício, qualquer coisa menor do que um sacrifício total é completamente irracional. É isso que Paulo está dizendo. Se você não se consagrar inteiramente, você está sendo um irracional. Você não está pensando, ou você não entendeu as misericórdias de Deus, ou você está louco. É o que Paulo está dizendo aqui. Entender as misericórdias de Deus nos leva à consagração. Cristianismo, gente, é entendimento da graça de Cristo que desemboca em consagração. Essa é uma ênfase forte desse texto, que consagração a Deus não é fruto de sentimento, não é fruto de barganha, não é fruto de emoção. Eu não me consagro a Deus porque eu vim aqui e senti um arrepio. Eu me consagro a Deus porque eu entendi a misericórdia dele. Funciona mais ou menos assim. Você entendeu que você é um pecador miserável? Entendi. Você entendeu que Cristo morreu na cruz para te salvar, para te libertar dos seus pecados e para te dar a vida eterna? Entendi. Você já colocou a sua fé nesse Cristo? Coloquei. Então sabe o que você tem que fazer daqui para frente? A única coisa lógica, mas assim, a única coisa que faz sentido é você se entregar a esse Cristo, se consagrar a esse Cristo inteiramente, assim como ele se entregou por você. É isso que Paulo está ensinando aqui. E isso, gente, tem uma aplicação tanto para o culto público. Sabe o que é esse momento que nós estamos aqui de domingo? É um momento de entrega a Deus. É um momento para nós nos colocarmos aqui, cantar ao Senhor, nos entregando mais uma vez a esse Deus. Aqui não é um momento de pura reflexão, a gente está aqui para ouvir umas ideias legais e refletir sobre isso. Aqui não é uma palestra, aqui não é um momento de coach.
Aqui é um momento de culto onde eu estou ouvindo sobre as misericórdias de Deus e me consagrando de novo a Ele, me consagrando de novo a Ele. Isso é culto a Deus. Isso vale tanto para o domingo, quando nós estamos aqui reunidos, quanto também para durante a semana. É viver uma vida contemplando as misericórdias e se entregando de novo e de novo e de novo ao Senhor. Você quer viver mudanças na sua vida? Você precisa entender o seguinte: você precisa olhar para a cruz e primeiro ter uma disposição total de entrega, de consagração a esse Cristo. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: e não vos conformeis com esse século. A ideia é o seguinte: não tome a forma desse mundo. A ideia de Paulo aqui, quando ele escreve isso, conformar é moldar algo a fim de entrar em um esquema. Imagina um molde qualquer e você pega uma massinha e espreme naquele molde e a massinha toma a forma daquele molde. Paulo está olhando e dizendo o seguinte: olhando para a misericórdia de Cristo, você não pode viver como todo mundo desse mundo vive. Você conhece as misericórdias de Cristo, então você não pode viver como as pessoas que não conhecem. Não deixe que o mundo molde a sua vida. Molde seus pensamentos, molde as suas ações, molde as suas palavras, molde seus comportamentos, molde seus desejos. Quem conhece as misericórdias de Deus será diferente sempre. Preste atenção nisso. Mas quem conhece a Cristo, quem conhece as misericórdias de Deus, ele sempre será um peixe fora d'água. Quando ele estiver num grupo de quem não conhece as misericórdias de Deus, ele vai ser diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, ele valoriza as coisas diferentes, ele é diferente de todo mundo. E aí, um parênteses aqui bem importante. A gente precisa fazer uma diferenciação aqui entre crentes que se consagram a Cristo e por isso são diferentes de todo mundo, e eles sempre são um peixe fora d'água onde eles estão, e outras pessoas que se dizem crentes, mas na verdade eles são chatos. Por isso que todo mundo fica longe deles. Porque eles julgam todo mundo, se são altamente orgulhosos, condenam todo mundo. Não é desse tipo de gente que eu estou falando. Estou falando o seguinte: uma pessoa altamente consagrada a Cristo, ela vai ser profundamente amorosa, profundamente graciosa, misericordiosa, vai querer falar de Cristo para todo mundo. Mas onde ela estiver, ela vai ser um peixe fora d'água. Porque ela sente, pensa, valoriza completamente diferente das outras pessoas. Porque ela conhece as misericórdias de Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem tomado a forma desse mundo? Pare e pense comigo, eu quero colocar algumas coisas para você refletir agora. Para você pensar se você tem seguido isso daqui que Paulo fala. Quando o assunto é dinheiro, você tem tomado a forma desse mundo? Nós vivemos em um mundo que ama o dinheiro, que vive pelo dinheiro, que morre pelo dinheiro. E sabe esse texto aqui que Paulo fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem muita gente que segue esse texto, mas da seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pelo desejo de ter mais dinheiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus do dinheiro. Esse é o nosso mundo. Você tem tomado a forma desse mundo? Quando o assunto é namoro, sexo, ficar, romance e etc., você tem tomado a forma desse mundo? Para você que está aqui que namora, no seu namoro você tem tomado a forma desse mundo? Para você aqui que não namora, está solteiro, nesse assunto você tem buscado uma vida de santidade ou você tem tomado a forma desse mundo? Paulo está dizendo: se vocês conhecem a Cristo, vocês conhecem as misericórdias de Deus, vocês têm que viver diferente, gente. Quando o assunto é sensualidade, nós vivemos em um mundo altamente sensual, onde você liga a televisão, propaganda de computador, 3 horas da tarde, vai ter uma mulher com roupa curta lá. E é uma coisa que é um fenômeno da atualidade, lojas que tem como slogan moda evangélica. Porque a ideia é o seguinte, gente, tá? É difícil achar roupa que não seja sensual mais. Você precisa criar um nicho de roupas assim. Quando o assunto é sensualidade, você toma a forma desse mundo? Quando o assunto é vícios, substâncias, computador, celular, internet, você tem tomado a forma desse mundo? Quando o assunto é ter o trabalho como seu Deus, da mesma forma que as pessoas se consagram desse jeito para o dinheiro, um monte de gente se consagra desse jeito para o trabalho, pela carreira profissional, apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao trabalho. Quantas pessoas vivem assim? Você tem tomado a forma desse mundo? E quando o assunto, ou quando você vai numa festa, ou você dá uma festa, você tem tomado a forma desse mundo, gente? Às vezes eu fico escandalizado. E algumas festas que eu sou convidado a participar. Festa de casamento, você vai lá, aquela cerimônia linda, fala de Deus, brilha o negócio,
com aquela musiquinha de fundo, todo mundo chora. Terminou o casamento, parece que você saiu do céu e foi para o inferno. Chega lá na festa, é música com letras assim sujas, feias. Ai, pastor, mas não tem nada a ver, é só música. Tem tudo a ver. Letras que propagam besteiras, baixarias. Música que só fala de sexo, de pegação, de adultério, que incentiva as pessoas a largar o marido, a largar a esposa. Tem tudo a ver, sim. A galera enchendo a cara. Quando você vai numa festa ou dá uma festa, você toma a forma desse mundo? Tem gente que ainda fala, agora o pastor foi embora, pode soltar o som aí. Gente, quem conhece a misericórdia de Deus tem que ser diferente. A gente não pode se comportar como quem não conhece as misericórdias do Senhor. Pense nas pessoas que você convive e que não conhecem as misericórdias do Senhor. Você tomou a forma delas? Você se destaca porque você é diferente delas ou você está dentro do mesmo molde? Paulo está dizendo aqui o seguinte, gente, para vocês que conhecem as misericórdias do Senhor, vocês precisam ter um coração completamente disposto a seguir esse Cristo. E vocês precisam parar de tomar a forma desse mundo, rejeitar as coisas desse mundo e entender que a vida de vocês vai ser diferente. E Paulo continua dizendo o seguinte, ao invés de se conformar com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra no texto original aqui para transformai-vos é literalmente a palavra metamorfose. Se você não sabe o que é metamorfose, é mais ou menos o processo que a borboleta passa até ela virar borboleta. Começa como uma larvinha feia, nojenta, que todo mundo tem medo de pegar na mão, e termina com um animal lindo. Nem toda borboleta é bonitinha assim, mas termina com um processo onde é uma mudança completa. E Paulo está dizendo o seguinte, gente, uma vida com Cristo é assim. Ao invés de se conformar com o mundo, eu vivo uma metamorfose, crescendo constantemente à imagem de Jesus, e esse é um processo constante, um processo diário, de transformação profunda e uma transformação interior. O que muda não é o meu exterior, o que muda é o meu interior. E automaticamente o meu comportamento e as coisas que eu faço mudam. Mas a mudança é profunda e interior. E perceba a ênfase de Paulo. A transformação vem como? Pela renovação da vossa mente. O processo de metamorfose acontece à medida que nós renovamos a nossa mente. Gente, diariamente, nós precisamos mudar a maneira e reorientar a maneira como nós pensamos. Antes eu pensava como pessoas que não conhecem a Deus, mas agora a minha mente precisa ser reprogramada pelas misericórdias desse Deus. E eu não sei se você percebe nesse texto, mas há uma grande ênfase na Bíblia na questão do entendimento. Há uma grande ênfase na Bíblia de você entender a fé, entender as misericórdias de Cristo e em resposta ao seu entendimento, você vive isso. Nós vivemos em uma época que enfatiza demais nas igrejas evangélicas a questão da emoção, a questão da experiência que você vive naquele momento que você está na igreja, a questão dos milagres, a questão de não sei o quê, enfatiza muito os rituais. Ninguém precisa entender nada, é só você crer no que estão falando lá. Paulo está dizendo aqui o seguinte, não. A transformação que Cristo opera é à medida que você entende as coisas. E é claro que não pode parar no entendimento, mas sem entendimento não há prática. Sem entendimento a nossa fé vira misticismo, pragmatismo, legalismo ou qualquer outra coisa, mas não é fé cristã. Fé cristã é entendimento. A metamorfose acontece à medida que orientamos nossa mente para a vontade do Senhor e o que envolve, obviamente, constante estudo da palavra de Deus. Caminhar com Cristo e ser transformado por Cristo envolve e passa por constantemente estar estudando a palavra e reprogramando a minha mente a partir da palavra. E talvez você esteja aqui e fale assim, Júlio, mas eu não gosto muito de estudar. Eu não sou uma pessoa que lê muito, eu não sou uma pessoa muito dada para esse lado aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando seu filho chega para você, com 13 anos, e fala, pai, eu não gosto de matemática. Não quero estudar. Você vira para ele e fala assim, então tá bom, filho, não precisa estudar. Já que você não gosta, eu vou liberar você disso, pode repetir, não tem problema. É isso que você fala para ele? Você fala, não precisa gostar. Isso é importante para você. Você precisa aprender, vai estudar, sem gostar. Isso se aplica também para a nossa vida, na nossa caminhada cristã. Você não é muito de ler, você não gosta muito de estudar, você não gosta muito de entender as coisas?
Contemple a cruz de Cristo e faz um esforço. Jesus morreu por você. Você não quer conhecer mais esse Cristo? Que se revela pela palavra dele. Paulo enfatiza muito aqui a questão, percebe? O culto racional, a transformação pela renovação da mente. Ele enfatiza muito essa questão de crescer no conhecimento de Deus, da graça de Deus, no entendimento das coisas. Se há consagração total e olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos sendo transformados. As duas coisas precisam caminhar juntas. Eu tenho a disposição de me consagrar inteiramente a esse Deus. E ao mesmo tempo eu vou reprogramando a minha mente pela palavra dele. Quando as duas coisas estão juntas, eu sou transformado. O problema é, ou quando eu tenho disposição, mas eu não sei o que Deus quer, eu não estudo a Bíblia, eu não busco renovar minha mente, então eu não mudo. Ou as pessoas que estudam a Bíblia, buscam renovar sua mente, mas elas não têm disposição de se consagrar inteiramente ao Senhor. As duas coisas têm que caminhar juntas. É assim que a mudança acontece nas nossas vidas. Não há varinha mágica para mudança. E isso também é uma coisa comum no nosso tempo. Ah, você tem um problema na sua vida, uma coisa que você não consegue largar, é maldição hereditária. Então vem aqui, a gente vai fazer um ritual, e aí vai quebrar todas as maldições e você vai ser liberto. Ah, sabe por que você é irado? É porque você tem o demônio da ira em você. Então vamos fazer aqui, você vai passar na sessão de cura e libertação, e o demônio da ira vai ser expulso da sua vida e pronto. Não tem varinha mágica, ninguém muda assim. As mudanças acontecem à medida que eu contemplo as misericórdias de Deus. Eu me consagro inteiramente a esse Cristo e eu vou ter na minha mente sendo reprogramada pela palavra dele. A mudança vem quando reorientamos a nossa mente com a bússola da palavra. Gosto de usar um exemplo quando eu penso sobre isso. Imagina um marinheiro numa época que não tem GPS e 2 vezes por dia, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, ele vai lá em cima no navio com a sua bússola para ver se eles estão no rumo certo. E aí tá lá, eles têm que ir para o norte. Aí ele fala, ele fala lá para o comandante, precisa virar meio grau para a direita, precisa virar 3 graus para a esquerda. E todos os dias ele vai lá para consertar a rota. A palavra funciona como uma bússola para nós, onde nós estamos constantemente lendo, estudando, renovando a nossa mente e consertando a rota. Para que a gente continue vivendo a metamorfose que o Senhor quer operar nas nossas vidas. E à medida que eu vivo desse jeito, renovando a minha mente pela palavra, o que acontece é que o Senhor vai trabalhando coisas cada vez mais profundas em nossas vidas. Imagina que esse iceberg representa as nossas vidas, e nós temos os nossos problemas visíveis, as coisas que todo mundo sabe, que são falhas nossas, que são dificuldades nossas. À medida que eu vou vivendo essa vida de consagração e reorientação da minha mente, Deus vai tratando esses problemas visíveis. Mas à medida que esses problemas são tratados, a vida cristã continua, e eu continuo passando por esse processo de mudança. E Deus começa a mudar os meus sentimentos, Deus começa a mudar as minhas motivações, Deus começa a mudar os meus sonhos, Deus começa a trabalhar nos ídolos ocultos da minha vida. Quanto mais eu me consagro a esse Deus, quanto mais eu tenho a minha mente sendo reprogramada pela palavra dele, e quanto mais eu caminho com ele dentro disso, mais profunda vai ser na obra dele na minha vida. Uma metamorfose cada vez mais profunda vai acontecendo em mim. E Paulo vai terminar esse texto dizendo o seguinte, e sabe por que vocês têm que viver assim? Ele dá 3 ordens: consagre-se inteiramente a Deus, não tomem a forma desse mundo e transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se vocês fizerem isso, olha que promessa linda, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se vocês viverem uma vida desse jeito, vocês vão experimentar de uma vida abundante no Senhor. Ao viver assim, experimentamos essa vida abundante no Senhor. É mais do que saber, é mais do que conhecer, é mais do que sentir, é algo pessoal e experimental. Ninguém vai negar que Deus é bom, mas boa parte das pessoas não tem isso como uma verdade que vale para mim, como algo que eu experimento. Todo mundo sabe que Jesus é a fonte de toda alegria, mas nem todo mundo vive essa vida cheia de alegria em Jesus. Você pode saber disso, você pode conhecer isso, mas só experimenta isso quem vive desse jeito que Paulo está falando nesse texto. Paulo está dizendo, vocês têm que fazer isso para que vocês experimentem. A vontade de Deus é boa porque ela nos faz muito bem. Ela é perfeita porque não tem como ser melhor. Uma coisa perfeita é uma coisa que não tem como ser melhorada. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é agradável porque ela nos traz satisfação, ela nos traz paz, ela nos traz abundância. E uma frase que você já deve ter ouvido, mas é uma realidade: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E só está no centro da vontade de Deus. Onde é o centro da vontade de Deus? Eu vou falar para você. É você viver uma vida se consagrando diariamente e inteiramente a Ele.
não tomando o molde desse mundo e sendo transformado pela renovação da sua mente, através da palavra. Isso é uma vida no centro da vontade de Deus. E quando você vive dessa forma, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe como viver uma vida abundante não tem nada a ver com ter dinheiro ou não, com ter boa família ou não, com cumprir seus sonhos ou não. Tem a ver com viver uma vida inteiramente consagrada ao Senhor com os olhos fitos nas misericórdias de Deus reveladas em Cristo. Sabemos que Deus é bom, mas não experimentamos isso enquanto não vivemos esse estilo de vida metamorfótico. Só experimentamos toda essa bondade, essa abundância no Senhor quando a gente vive esse tipo de vida. E para terminar, para você guardar e guarde isso para você levar para casa, o que esse texto nos ensina é o seguinte: olhando para as misericórdias de Deus e com os olhos fitos na cruz, a gente precisa fazer 3 coisas. Oferecer-se por inteiro e diariamente ao Senhor, isso tem a ver com a nossa disposição, é um ato da nossa vontade de entrega a Ele. Segundo, não se amoldar a esse mundo, isso tem a ver com as nossas práticas, com aquilo que a gente nega. E terceiro, vivam uma vida em constante metamorfose, à medida que vocês têm a mente renovada pela palavra. Transforme-se constantemente pela renovação da mente de vocês. E quando vocês viverem desse jeito, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Romanos 1 e 2 nos ensina. E eu quero terminar trazendo algumas reflexões finais a partir disso. Primeiro, gente, disposição, teoria e prática estão completamente unidas na vida cristã. Só vive quem entende e todo entendimento tem que desembocar em prática. Há muitas pessoas PhD em Bíblia e nota 0 em prática. Sabe o que isso nos mostra? Que ele não entendeu nada da graça de Cristo. Porque na Bíblia, entendimento e prática sempre estão unidos. Então, isso daqui é um golpe, tanto naqueles que enfatizam muito a questão do entendimento, da teologia, de não sei o quê, mas não vive nada, e é um entendimento árido, que não desemboca em nada, quanto também aquele pessoal que enfatiza, não, pastor, tem que ficar estudando nada, não, a gente tem que, ação, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que, e tem mesmo, mas as duas coisas sempre caminham juntas. Porque a consagração a Deus vem em resposta das misericórdias de Deus. O culto é racional. Eu entendo e por isso eu me consagro. Então na Bíblia, as duas coisas sempre andam juntas. Entendimento e prática. Essa passagem também nos mostra que o cristianismo é diferente de todas as religiões. Porque todas as religiões vão dizer o seguinte: você faz algo e então Deus, ou seja lá qual é a divindade que a religião acredita, você faz algo e então você é abençoado, então você recebe alguma coisa em troca. O cristianismo vai dizer o seguinte: não, a ordem é ao contrário. Primeiro você recebe misericórdia de graça, e em resposta às misericórdias de Deus você se consagra a Ele. Isso é vida cristã. E isso só o cristianismo prega, só a Bíblia prega isso. Toda outro tipo de prática religiosa tem a ver com você fazer algo para receber. Mas a religião cristã, a vida cristã é completamente diferente. Eu olho para as misericórdias e eu me consagro a Deus. E algumas perguntas para você refletir nessa noite. Primeiro, você tem prestado um culto a Deus de forma fria e mecânica? Pensa aí, a gente está prestando um culto a Deus aqui nesse momento. Para você isso daqui está sendo um momento frio, mecânico, onde você está aqui por estar e está pensando aí, tá louco, se o pastor não para de falar, termina logo para ir para casa? Ou esse é um momento de entrega e de consagração a Deus? Porque culto é isso, gente. É um momento de renovar a minha entrega ao Senhor, a minha consagração ao Senhor. Como que está seu coração agora, nesse momento? Outra pergunta, você tem se consagrado, você tem consagrado toda a sua vida ao Senhor? Ou tem sido uma entrega com reservas? Ou você está chegando na beira do altar e está dizendo o seguinte: Senhor, eu me comprometo com o Senhor, 50%. Prometo que eu sou fiel a Ti e não vou adulterar desde que... Ou seu compromisso com o Senhor é um compromisso total, completo, custe o que custar. Mesmo que Ele peça alguma coisa e Ele oriente alguma coisa que você não goste, que você não quer. E aí eu faço outra pergunta para você. Você tem medo de se consagrar inteiramente ao Senhor? Porque tem gente que tem medo. E eu quero te dizer uma coisa, não tenha medo, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o melhor lugar para se estar, é no centro dessa vontade. Outra pergunta que eu faço para você: quais são as áreas da sua vida que Deus está te cobrando hoje? Quais são as áreas da sua vida que agora, enquanto eu estou falando aqui, você sabe que Deus está falando: olha, eu já falei. Quais são as áreas da sua vida que Deus está te cobrando hoje?
E eu quero encerrar dizendo o seguinte: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E Jesus está te chamando hoje para se colocar nesse lugar. O chamado de Cristo é urgente. E o chamado dele é consagração total. E, gente, quero enfatizar isso. Pense na cruz de Cristo. Pense na entrega de Cristo. Ele, sendo rico, se fez pobre por nós. Ele, sendo Deus, entrou nessa história como um homem pobre, teve que suportar um monte de gente perturbando ele, discípulo traindo ele, pessoas crucificando e zombando dele, por amor a mim, por amor a você. Qualquer coisa menor do que uma entrega total e uma consagração total a esse Cristo é irracional. E Jesus está te chamando hoje para deixar tudo para trás e se consagrar inteiramente a Ele. Esse é o chamado de Cristo para mim e para você nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos ao Senhor pelas tuas misericórdias manifestas em Cristo. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a pessoa de Cristo se entregando naquela cruz no nosso lugar? E a entrega de Cristo nos chama a uma consagração total ao Senhor. E a nossa oração é que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração. Que o Senhor trabalhe essas verdades no nosso coração, porque Deus, quando nós nos avaliamos sinceramente, nós sabemos que ainda há muitas áreas da nossa vida e há muitas coisas que nós precisamos consagrar de novo ao Senhor. Há muitas áreas da nossa vida que a gente precisa mudar diante do Senhor. E nos perdoe porque muitas vezes nós desprezamos o sacrifício de Cristo naquela cruz e temos uma consagração parcial, uma consagração pequena, uma consagração inconstante ao Senhor. Nossa oração é que o sacrifício de Cristo seja algo tão vívido diante de nós, de modo que isso nos leve a uma vida diária de consagração total ao Senhor, uma vida diária de negação de se moldar a esse mundo, uma vida diária de transformação pela renovação da mente. Nos dê amor pelo Senhor, nos dê sede da Tua palavra, nos dê sede de termos a nossa mente reprogramada pelo Senhor. Trabalha em nossas vidas nessa noite. Eu oro por aqueles que estão aqui, Deus, e ainda não se consagraram a Cristo, ainda não iniciaram essa caminhada com Cristo. A minha oração é: toque nesses corações, trabalhe nessas vidas, muda esses corações, quebra esses corações. Eu oro por aqueles que estão aqui que têm um compromisso com Cristo, mas está com uma vida fria, uma vida devagar, uma vida inconstante. A minha oração é: toque nesses corações também, Deus, e traga eles para uma consagração nova ao Senhor. E Deus, todos nós que estamos aqui, queremos nos consagrar mais uma vez a Ti. Dizer que a nossa vida não é nossa, é Tua. Dizer que o nosso dinheiro não é nosso, é Teu. Dizer que a nossa família não é nossa, é Sua. Nós queremos oferecer nossas vidas a Ti. Nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nossa mente, nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nossa semana, nosso mês, nosso ano, nossa vida, Deus. Trabalha essas verdades em nós e nos constranja com o Teu amor e com a graça de Cristo manifesta na cruz, para que vivamos esse culto racional, esse culto de consagração total ao nosso Deus. Aplique essas verdades na nossa vida. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.